Olá, meus queridos, tudo bom? Chegou a quarta-feira para a gente estudar a Palavra de Deus. Muito prazer ter você aqui nesse pequeno encontro que temos de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Estamos no último livro da Bíblia. Para você ter uma ideia, nosso objetivo era estudar a Bíblia capa a capa. E realmente estamos chegando em Apocalipse. Para você que está chegando agora, eu preciso explicar alguma coisa para você. Nós começamos a gravar na época da pandemia. E de lá para cá não paramos mais. Então, infelizmente, eu não tenho gravado o início do capa a capa. Uma pena, né? Mas depois você pode olhar nos vídeos mais antigos que temos no nosso canal. E eu já nem lembro mais, inclusive, onde que nós começamos a gravar, tá bom? Mas depois você pode olhar e você pode aproveitar todo o estudo da Palavra de Deus, tá bom? Vamos ter uma oração, vamos pedir a bênção do Pai para esses poucos minutos que temos de estudo, tá bom? Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra que é tão rica, Senhor. Tua Palavra que nos ensina, Tua Palavra que transforma o nosso coração. Nos ajuda a entendê-la, Senhor, e aplicá-la na nossa vida. Não basta simplesmente ouvir Tua Palavra, mas temos que aplicá-la em nossa vida, temos que aplicá-la no conjunto de conhecimento, ó Deus, que temos, e principalmente no conjunto de valores que temos sobre o cristianismo, sobre a pessoa de Jesus. Fala conosco nesse instante e ajuda-nos a entender um pouco mais este pequeno trecho da Palavra de Deus do livro de Apocalipse. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Hoje nós vamos entrar na igreja de Filadélfia. Olha só que maravilha. Então vamos lá. Eu vou ler para vocês, que aqui é o que eu mais aprecio de todas estas igrejas, tá bom? Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia. Deixa eu falar a referência, né? Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7, tá bom? Vamos lá, voltar para cá. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, vamos lá. Vocês se lembram que nós estamos seguindo uma interpretação futurista. A interpretação futurista acredita que esta história aqui, estas mensagens às igrejas é algo para o futuro também. Porém, conforme aquela passagem que nós já lemos, lembra que Jesus falou: escreve o que você viu. Ele tinha visto a Jesus. Escreve as coisas que são. Aí ele está falando das igrejas. E ele diz: escreve as coisas que
hão de acontecer. Então, mesmo com uma visão futurista, nós entendemos que estas cartas tinham a ver com as igrejas daquela época. Entretanto, estas cartas, nesta visão futurista, parece que estão descrevendo o andamento, tá bom, da igreja neste período que a gente costuma dizer da ausência do rei. Eu teria até mais coisas para falar para vocês, inclusive, quem sabe, em algum momento desse eu preciso falar mais sobre a escatologia, né? Que é muito importante para a gente também entender. Mas cada igreja representa um período da história da igreja, tá? A igreja foi fundada no dia de Pentecoste, no dia que o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam ali em Jerusalém. Alguns falam que a igreja começou lá quando Jesus falou sobre esta pedra edificaria a minha igreja e tal. Entretanto, nós entendemos que a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecoste, marcou o período da igreja. A partir dali, então, nós entendemos que estamos na chamada a dispensação da igreja ou a dispensação da graça. Então, cada carta ela vai descrevendo um dos períodos da igreja. Por exemplo, a carta a Éfeso representa a igreja no primeiro século, Esmirna representa mais ou menos entre o ano 100 ao ano 315, Pérgamo do ano 315 mais ou menos ao ano 500, Tiatira do ano 500 ao ano de 1500, Sardes do ano de 1500 a 1800. E é interessante que em cada período desse tem realmente um motivo de ser. E aí, então, a igreja de Filadélfia seria então a igreja desde o período da Reforma até os nossos tempos. Então, ou seja, tudo indica que hoje nós estamos já desfrutando da igreja de Filadélfia, tá bom? A palavra Filadélfia significa amor fraternal. Lembra que eu falei que cada igreja tem a palavra, né, da cidade tem um significado. Éfeso significa desejável. Esmirna significa amargura. Pérgamo significa completamente casado. Então, cada significado do nome aqui da cidade tem algo a ver com o que estava acontecendo. Tiatira, sacrifícios contínuos. Sardes significa o que escapou, tá? E Filadélfia, amor fraternal, tá bom? Então, esta carta vai descrever praticamente a igreja dos nossos dias, tá bom? Eu fiz algumas anotações aqui para poder lembrar e falar para vocês, tá bom? As únicas duas igrejas que Cristo não encontrou falta foi Esmirna e agora Filadélfia. E Jesus se apresenta para esta igreja sem aquela descrição encontrada lá no primeiro capítulo. A única descrição que ele se apresenta a esta igreja, ele diz: eu sou o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Então isso significa que Jesus, ele é o separado, ele é o genuíno, e é ele quem tem a autoridade de seu ofício real, tá bom? Então por isso que o verso 7 descreve. Muito bem, no verso número 8, então nós temos algumas palavras de aprovação. Por exemplo, Jesus conhecia as excelentes obras em Filadélfia, exercitando seu poder, tá? Ele colocava diante daqueles crentes uma porta aberta. Muitos dizem que a cidade de Filadélfia era realmente uma porta aberta para o restante do mundo. Fazendo uma pequena aplicação para nós, hoje temos uma porta aberta, por exemplo, para o Evangelho, tá? Então, eis que tenho posto diante de vocês uma porta aberta. Então, a porta está aberta, está livre, não é, para esta expansão do reino de Deus, tá bom? Ou seja,
eles teriam oportunidade de fazer livremente a obra de Deus. Filadélfia é uma igreja de pouca força. Isto é, Filadélfia parece que tem uma pequena influência e ainda sofrendo perseguições dos judeus. Mas ela era fiel, confessando o nome do Senhor. Talvez pequeno em número, talvez com pouco dinheiro e talvez com pouca influência no mundo. Entretanto, meus queridos, eles guardavam a palavra de Deus. Gente, infelizmente, nós vivemos num período de muita apostasia. Muita apostasia. A igreja chamada cristã é uma salada, uma mistura. Você não sabe mais quem fala a verdade. Está uma confusão. Mas eu garanto para vocês que ainda existe uma pequena igreja fiel a Deus. Quando eu falo uma igreja pequena, eu não estou falando especificamente num grupo, não é isso. Eu estou falando a igreja como corpo de Cristo. Infelizmente, hoje existe um comércio. Desculpa, Cristo não está nisso. Existem muitos aproveitadores. Eu gosto de pensar na parábola, né, de Mateus capítulo 13, que merecia uma atenção muito grande, também pensando na questão da escatologia. Lá fala sobre a semente de mostarda. Lá o texto diz que a semente de mostarda cresceu, se tornou uma árvore. E diz o texto que até as aves do céu vinham aninhar-se, né? Não sei se você se lembra dessa passagem, mas essa passagem descreve que o cristianismo ele não deveria ser tão grande, ele deveria ter influência. Mas ali na parábola ele cresceu tanto que as aves fazem ninho nela. Primeiro, uma árvorezinha de mostarda não se torna, ou melhor, uma hortaliça, né, de mostarda não se torna árvore. Ali já é um problema. Aves na Bíblia é sempre símbolo do mal. Então essa parábola está falando para a gente que, infelizmente, muitos estão fazendo o seu ninho no cristianismo. É por isso que o cristianismo foi infectado, né, por falsos mestres, por falsos profetas, por enganadores, por aproveitadores. Tome cuidado com isso. Não são todos os grupos hoje que estão professando realmente a Jesus como Senhor e Salvador. Não são muitos grupos hoje que estão dando a sua vida pelo Evangelho. Eu trabalhei como missionário por muitos anos na Missão Novas Tribos do Brasil. E eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu acho que eu nunca encontrei um grupo que amava tanto a Deus e ama a Deus. Um grupo tão comprometido com Cristo, com o Evangelho, com a obra. Um grupo tão comprometido com a comunhão. É uma coisa impressionante, eu nunca vi isso. Tanto é que quando eu tive que deixar o trabalho missionário, por razões pessoais ligadas à saúde do meu pai e minha família, eu precisava dar assistência a eles. Eu estranhei muito aqui fora, porque as nossas igrejas se transformaram numa organização, se transformaram no CNPJ. Nossas igrejas perderam a essência do Evangelho,
a essência de Cristo. Isso me deixou tão triste e me deixa muito triste hoje. Quando eu olho para a nossa igreja, a nossa pequenina igreja Maranata, eu olho para este verso e falei, Senhor, não quero ter orgulho nenhum, por favor, mas eu me vejo nisso, porque eu me dedico, meus queridos, a ensinar a palavra de Deus, a discutir com vocês a Bíblia, a ensinar fielmente a palavra de Deus. Eu não tenho ganância nenhuma, eu não sou rico, não sou nada. Tudo que eu tenho praticamente volta para a igreja, para o evangelho, para o progresso do evangelho. E eu digo, quando eu olho este versículo, diz, vocês têm pouca força, e realmente nós temos uma pequena força, entretanto, nós temos procurado guardar a palavra de Deus no nosso coração. Tá bom? Muito bem. No verso número 9, por incrível que pareça, diz que a sinagoga de Satanás aqui, ela é repreendida. A igreja de Jesus ainda sofre esta pressão de fora. Então Jesus não os reconhece como judeus verdadeiros, apesar de se identificarem como tais. Na verdade, eles eram filhos do diabo. E Jesus fará com que esses judeus adorem ou se ajoelhem prostrados diante da igreja. Tá bom? No verso número 10, era aqui que eu queria chegar, eu vou ler de novo para vocês, diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Então, Jesus está falando para a igreja de Filadélfia, vocês guardaram a palavra da minha perseverança. Ele diz também, eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Gente, pense comigo. Que momento será esse que o mundo vai passar por uma hora de provação tão forte, tão pesada? O único período que eu consigo ver na Bíblia é o período da tribulação. E aqui este verso está dizendo que Jesus está falando, eu vou, tanto é que esta palavra guardarei da hora, tá? Interessante que aqui eu te guardarei para fora deste período. Por isso que aqui é um dos argumentos para dizer que a igreja não passa pelo período da tribulação. A igreja será retirada antes que Deus derrame sobre o mundo esta provação que há de vir. Gente, hoje existem várias teorias escatológicas sobre isso. Muitos acreditam que nós não teremos uma tribulação literal, de que a tribulação já é esse nosso mundo. Mas não é exatamente isso que a Bíblia fala para nós. A Bíblia descreve, sim, o período da tribulação. É interessante, a partir do capítulo 6, nós teremos uma descrição maior do período da tribulação. Tanto é que uma boa parte do Apocalipse vai descrever esse período de provação que está sendo descrito aqui. Então, a tribulação é certa, ela virá. Porém, a igreja será retirada antes que Deus derrame sobre o mundo este juízo. Tá bom? Muito bem. Então, a hora da aprovação é a grande tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro. E ela é descrita em muitos capítulos aqui do livro de Apocalipse e também em muitas outras partes da Bíblia. Então, e aí o verso 11, então, ele diz, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A promessa de Jesus é uma promessa de que ele não demora. Ou seja, a vinda do Senhor para o arrebatamento é a nossa bendita esperança. A iminência do arrebatamento é certo. Lá em Tito capítulo 2, verso 13, fala exatamente sobre isso. Então ele diz, conserva o que tens para que ninguém tome isso de vocês. Tá bom? E no verso número 12, então tem um prêmio, né? Ele diz, faloei coluna no santuário, que é um lugar de honra, de estabilidade, de importância, de utilidade. Ele diz, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, da cidade e do meu novo nome. Então Jesus escreverá sobre o vencedor estes nomes
que tem um sentido de autoridade, de caráter, tá bom? E também garante, claro, a cidadania nossa na chamada Nova Jerusalém. E ele encerra esta parte dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Essa expressão, quem tem ouvidos, ele está reforçando. Por quê? Você pode ouvir, mas não dar tanta atenção. Porque existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ele não quer só que você escute, ele quer que você ouça, ele quer que você considere aquilo que ele está descrevendo para nós. Gente, é isso que eu tenho para passar para vocês hoje, tá? E semana que vem a gente vai fechar as 7 igrejas e vamos caminhar pelo capítulo 4, porque tem muita coisa importante ainda para a gente pensar sobre o Apocalipse. Forte abraço! Um beijo no coração. Tchau.